A vaca no campo desafiando a definição de conhecimento. Imagine o seguinte cenário: um fazendeiro estava preocupado porque sua vaca premiada havia se afastado do curral. Um leiteiro foi à fazenda e o homem lhe falou de sua preocupação. O leiteiro disse que o fazendeiro não o deveria se preocupar porque, na verdade, ele havia visto a vaca em um campo ali perto. O fazendeiro olhou a distância para o campo e avistou uma forma grande com manchas pretas e brancas. O fazendeiro ficou satisfeito com o que viu, pois agora sabia onde estava sua vaca. Mais tarde o leiteiro decidiu ir ao campo para verificar se a vaca estava realmente lá. De fato o animal estava no campo, mas para a surpresa do leiteiro a vaca estava completamente escondida por um bosque. No mesmo campo, porém, havia um grande pedaço de papel preto e branco preso em uma árvore. Ao ver aquilo, o leiteiro percebeu que o fazendeiro confundira o pedaço de papel com sua vaca. Então isso leva à pergunta: o fazendeiro estava certo quando disse que sabia que a vaca estava no campo? O problema é a teoria tripartite do conhecimento. A vaca no campo é um exemplo clássico do que é conhecido como o problema Getty. Essa análise lançada por Edmund Gettier em 1963 desafiava a abordagem filosófica tradicional que definia o conhecimento como uma crença verdadeira e justificada. Gettier criou uma série de problemas, baseados em situações reais ou possíveis, em que um indivíduo tem uma crença que acaba sendo verdadeira e há evidências para dar suporte a ela, mas que falha para ser considerada conhecimento. De acordo com Platão, para que alguém possa ter conhecimento de algo, 3 condições precisam estar satisfeitas. Isso é conhecido como a teoria tripartite do conhecimento. Segundo essa teoria, o conhecimento ocorre quando uma crença verdadeira é justificada. Desse modo, quando alguém acredita que algo seja verdadeiro e com justificação isso acaba sendo realmente verdadeiro, então a pessoa obteve um conhecimento. As 3 condições da teoria tripartite do conhecimento são: 1. Crença. Uma pessoa não pode saber que algo é verdade sem antes acreditar que aquilo seja verdade. 2. Verdade. Se uma pessoa sabe algo, então isso deve ser verdade. Se uma crença é falsa, então não pode ser verdadeira e dessa forma não pode ser conhecida. 3. Justificação. Não basta simplesmente acreditar em algo para que isso seja verdade. Deve haver uma justificação como evidência suficiente. Com seus problemas, Edmund Gettier foi capaz de mostrar que a teoria tripartite do conhecimento estava incorreta. Embora seus problemas sejam diferentes em detalhes específicos, possuem 2 características em comum. Embora haja justificação, ela é falível porque existe a possibilidade de que a crença seja falsa por fim. 2. Cada problema envolve o acaso. Em todos os problemas de Gettier a crença se torna justificação, porém isso se deve ao puro acaso. Tentativas de solução dos problemas Gettier. Existem 4 teorias principais que tentam aprimorar a teoria tripartite do conhecimento. Agora, em vez de 3 condições, que podiam ser vistas como um triângulo, o conhecimento passa a contar como uma condição extra, e agora é visto como o quadrado. As 4 principais teorias são: 1. Condição da crença não falsa. Essa teoria afirma que uma crença não pode ser baseada em uma verdade. Por exemplo, um relógio para de trabalhar às 0 da manhã e você está desatento ao fato. 12 horas depois, às 0 da noite, você olha para o relógio. A hora marcada está realmente correta, mas a sua crença de que o relógio está funcionando está incorreta. 2. Condição da conexão causal. Entre conhecimento e crença deve haver uma conexão causal. Por exemplo, considere a seguinte situação. Tom acredita que Frank está no quarto. Tom vê Frank parado em pé em seu quarto. Sendo assim, a crença de Tom está justificada. Tom desconhece, porém, o fato de que ele não está vendo Frank. Em vez disso, é o irmão gêmeo de Frank, Sam, que está em pé e é visto por Tom. Na verdade, Frank está escondido debaixo da cama de Tom. Embora Frank esteja no quarto,
isso não é porque tu sabe do fato. De acordo com a condição da conexão causal, Tom não deveria ser capaz de concluir que Frank está no quarto porque não há conexão entre ver e saber que Frank está no quarto. 3. Condição das razões conclusivas. Deve haver uma razão para uma crença, que não existirá se a crença for falsa. Por exemplo, se uma pessoa acredita que existe uma mesa diante dela, não haverá razão se não houver uma mesa diante dela. 4. Condição de anulabilidade. Essa teoria afirma que enquanto não houver evidência que indique ao contrário, uma crença é conhecida. Na situação entre Tom Frank e Tom pode dizer que Frank está no quarto porque não está ciente de nenhuma evidência que indique ao contrário. Embora essas 4 teorias procurem aprimorar a teoria tripartite do conhecimento, elas também apresentam seus problemas. É por essa razão que o trabalho de Edmund Gettier tornou-se tão influente. De sua obra emerge a questão: algum dia nós compreenderemos realmente o que é o conhecimento?